Mariodinha, pega pra mim, velho. Vocês pegaram tacinha já? Pegaram as tacinhas? E pegar as tacinhas. Vamos precisar delas. Obrigado. Eu sei, mas leva ela. Soltou o pezinho. Gente, enquanto não sai, vamos bater uma foto. Enquanto não sai, vamos bater uma foto. Não precisa sair bonito. Nem bebeu ainda, hein? Pô, eu liguei ela num presídio. E aí? Conseguiu? Consegui. Ah, ganhou, conseguiu. Consegui que o subdiretor falou que todos já receberam, já tem Bíblia. E foi com compensar entregar de novo o que ele já tem. Aí eu falei com o Josias lá de Posse, ele falou, então beleza, já tem, a gente vai entregar em outro lugar. Esqueci de trazer a caixa. Vou trazer a caixa aqui para devolver. É um prazer recebê-los aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para estar perguntando, ok? Espero que depois desse passeio vocês passem a apreciar o vinho de uma forma mais especial, uma forma diferente. Então vamos lá, vamos começar. Bem, leva um copo. Cada visita ele tem que degustar também. Se beber mais de um litro, dá, né? Um litro de cada vez. Um litro. Pavão. Isso é gato? Pavão. Gato é da década de 80. Pavão. Pavão. Faz esse barulho. Ele tá enganando os outros, ele acha que é gato, não é? Bem, pessoal, aqui nós estamos em uma antiga colônia italiana, fundada por volta de 1891. Com os colonos veio a cultura do vinho. Isso era novidade para os andradenses na época, então muitas famílias encontraram nessa produção de vinho um meio de vida. Aquele vinho que era produzido no fundo do quintal para a família consumir, começou a ser vendido para o vizinho, para os amigos. Assim surgiram as primeiras vinícolas em Andradas. Com o passar do tempo, aquelas que foram se destacando por conta da qualidade do produto, deixaram de ser artesanais para se tornarem empresas. Foi o que aconteceu conosco em 1969. Nós paramos de vender o vinho a granel para trabalhar com a nossa própria marca. Campino e Casa Geraldo. Campino, nosso vinho de mesa, feito com uva de comer, uva que a gente compra na feira. Uma uva que produz aquele vinho com gostinho de suco de uva. Pode ser seco, suave, branco, tinto, rosé. Que vinho de mesa sempre vai te passar a impressão muito forte de suco de uva. E temos a Casa Geraldo, a nossa linha de vinhos finos. Um vinho fino vai te lembrar tudo, menos uva. Cabernet Sauvignon te lembra bastante a pimenta, pimentão, eucalipto, pinho. Tanat te lembra baunilha, chocolate. Sauvignon Blanc te lembra champignon. Grama recém-cortada, te lembra terra molhada, cheiro de quando começa a chover. Lavar a taça aí, ó. Lavar a taça. Ele funciona mais indígena, dança indígena. Fala em dinheiro. Fala de dinheiro agora, né? Vai ser muito lindo. Bem, pessoal, então, Sauvignon Blanc tem aqueles aromas que lembram a aroma de quando começa a chover, terra molhada, cheiro de novo. Mas ninguém vai jogar terra no meio do vinho na hora de produzir. Só que naquela uva tem uma substância que quando ela fermenta, quando ela se transforma em vinho, acaba gerando aroma como da uva, como da grama recém-cortada, como do chocolate. Tem vinho com aroma de flor, pode ser rosa, pode ser dama da noite, pode ser uma fruta como banana, como goiaba, pode ser esmalte, pode ser verniz.
pode ser caramelo, pode ser chocolate, pode ser cachorro molhado, cavalo, suor humano. Só que ninguém vai dar banho no cachorro, tonelada de vinho. É tudo por conta da composição química daquela uva. A uva própria para fazer o vinho, ela vai produzir um vinho com uns 3, 4 tipos de aromas diferentes naquela mesma garrafa. Por isso que é uma bebida diferenciada. Ali do lado de cima, vocês podem ver o nosso vinhedo. Nós estamos indo para a época da colheita. Colhemos a uva aqui entre o finalzinho de dezembro até o final de fevereiro. Nesse período nós colhemos e moemos uva praticamente todos os dias. Terminou a colheita da uva, a parreira hiberna. Nosso vinhedo fica todo seco. Parece que ele morreu. Só que na verdade ele só está tirando um cochilo. Ele está juntando energia para produzir a uva que nós vamos colher no fim do ano. Se protege do frio, que começa em maio mais ou menos, aqui na nossa região. Aí ele passa uns 6 meses quietinho, seco, parecendo morto. Aí lá pela época de agosto, setembro, ele volta a brotar. Para que uma parreira produza com saúde, ela vai ser podada, dá espaço para os galhos novos. A poda aqui na nossa região começa junto com a florada do ipê amarelo. O ipê amarelo, pessoal, é o maior vinho comum da nossa região e nunca floresce em cidade geada. É um indicativo de clima perfeito. O ipê amarelo começou a florir, quer dizer que está no período ideal para que as plantas venham a se desenvolver com saúde, com segurança. O ano passado foi no final de agosto, começo de setembro. Esse ano já foi no dia 15 de agosto. Então, conforme o ano, o IP vai indicar qual é a época mais adequada para você podar o sua vinha. Aí depois de 4, 5 meses dessa poda, já é o finalzinho do ano. A parreira já está pronta, está produzindo, nós começamos a colher a uva. Vocês puderam notar que ao redor do vinhedo existem roseiras plantadas. As roseiras são muito bonitas, aliás. A roseira, pessoal, é uma planta bem parecida com a parreira. Só que a roseira é mais delicada. Portanto, qualquer praga que venha se abater com o vinhedo, primeiro aparece na roda. São mais de 100 mil pés de uva plantados aqui. Imagina se a gente tivesse que sair por aí, para olhar um por um, galho por galho, procurando praga, procurando doença. Ia dar muito trabalho, ia ser muito demorado. Então, quer saber como anda a saúde da sua plantação? Observa a roseira na lateral. Bem simples e eficiente. Aqui, pessoal, é onde a uva começa a ser moída para se transformar em vinho. Nós vamos colhê-la, depositá-la naquela esteira e vai jogá-la aqui, dentro da desencaçadeira. Essa máquina, pessoal, tirou o emprego das pessoas que pisavam a uva antigamente. Ainda bem. Porque naquela época era muito comum não se lavar o pé para fazer esse tipo de trabalho. Então, pelo menos para tomar vinho, a gente fica num bom momento. Hoje em dia, pelo menos o vinho é uma época boa. Essa máquina, ela começa a funcionar, né? Começa a trabalhar, o cachinho da uva cai aqui na ponta, separadinho. E aqui embaixo só vai cair o fruto. Ela já faz a separação e moe esse fruto que vai caindo aqui dentro dela. Aí o suco de uva com casca, com bagaço, com semente, vem para esses tanques aqui do lado. Aqui ocorre a fermentação. Fermentação transforma suco em vinho. Ela começa quando nós adicionamos uma levedura aqui dentro. Levedura é um fungo igual ao fermento do pão, é um tipo de fermento. Coloca o fermento no suco de uva, o fermento vai consumir o açúcar daquela uva e vai transformá-la em álcool. Quanto mais docinha é a uva, mais álcool vai ter o vinho. Uva azeda não faz vinho, não tem açúcar, não tem de onde tirar o álcool. Então, quanto mais docinha a uva, mais alcoólico vai ser esse vinho. Okay? Leva de 1 a 5. Não, ele não fermenta, porque o suco de uva, ele é se tornado se você jogasse uma levedura nele. Aí o fermento ia consumir o docinho daquele suco e ia transformar em álcool. Então o suco não fermenta, ele mantém o açúcar natural. É mais uma coisa, um efeito placebo, é uma coisa psicológica. Quando a pessoa começa a tomar muito suco de uva, ela até chupa a uva, ela começa a ser meio embriagada, mas não tem como. Não tem como provocar. Mas eu coloco. Porque o suco fermentado, não tem álcool nenhum. É uma coisa psicológica, é placebo. Porque não tem álcool nenhum. Porque não fermenta aquele docinho do suco que ia ser o álcool do vinho. Só que quando um suco fermenta e vira vinho, ele vira vinho seco. Não é aquele vinho doce. Então, pode tomar um suco sem preocupação, que não tem nenhuma gotinha de álcool. Então, parou. Acabou. Esse processo, pessoal, que transforma o suco em vinho é responsável pelo benefício do vinho para a saúde. O vinho é um vasodilatador,
ele limpa nossas artérias, ele combate o colesterol ruim, ele ajuda a pressão sanguínea a ficar estabilizada, ele combate toxinas, ele combate os radicais livres que envelhecem os tecidos do nosso corpo. Você tomando vinho junto com a refeição, o vinho não deixa o organismo absorver gordura. Está comendo uma carne mais gordurosa, comendo uma comida mais gordurosa, tomando vinho junto, o vinho vai fazer você eliminar aquela gordura ao invés de absorvê-la. Ele fortalece os ossos, é energético, é diurético, aumenta o bom colesterol. O ideal, pessoal, seria se a gente tomasse vinho todo dia, só que é apenas 200 a 300 ml por dia. É 150 ml por refeição, 150 ml no almoço, 150 ml no jantar. É menos da metade da taça. É só um pouquinho de vinho por dia, já é o bastante para você ter uma boa saúde. Só que tem que ser o tinto. Você vai precisar tomar 12 taças de vinho branco para ter o benefício de uma taça. Vamos tomar branco. O vinho branco é mais gastronômico, pessoal, para acompanhar um peixe, uma água, que faz bem mesmo para a saúde. É o tinto, mas se você tomar só um pouquinho por dia, já é o bastante, ok? Terminou, o suco virou vinho, nós vamos filtrar, separar a casca, a bagaça, tudo é aproveitado. Casca de uva é adubo orgânico. Tem que ser o seco ou pode ser Suave. O vinho suave, ele é adoçado, ele tem açúcar. Ele vai te trazer muitos benefícios, só que você perde o benefício para o colesterol, que aí ele passa a ser calórico por conta do açúcar. Só que nada te impede de tomar o vinho suave para ter os outros benefícios. O anti-inflamatório, fortalecer os ossos. Só que aí tem que maneirar na sobremesa, no restante do dia. Você pode tomar uma taça de vinho, um bordeaux, vinho suave, para acompanhar uma fatia de uma torta de chocolate. Você não vai comer toda a torta de uma vez. Então, o problema em tudo está no excesso. A gente sabendo consumir com moderação, ainda não tem problema nenhum. Você falou que a casca para fora, A luva só. A grava está com casca e bagaço de cabernet sauvignon e merlot. Duas vacinas. Você pedir a bagaceira. Bagaceira é um destilado, de casca de uva, ela bebeu demais também. A bagaceira, pessoal, é uma cachaça de uva que você faz com casca e bagaço de qualquer uva. A graça não, a graça você já usa uma uva fina, uma uva selecionada. A bagaceira é a doce. A bagaceira é cachaça. Cachaça. Mas é aquela que é docinha, ela tá também docinha. Tem para umas pessoas ela desce doce. Tem gente que toma, ela desce até doce. Mas ela é diferente. Só que ela é feita com casca e bagaço de qualquer uva. A grava não, geralmente vai ser de uma uva fina, ou chardonnay, ou cabernet, ou merlot. Pessoal, daqui a 10 dias, Afirmo. isso daqui está ligado nesse mês, né? sim, Quanto tempo demora para poder encher um negócio desse? encher um tanque desse, olha, em questão de menos de umas 3 horas mais ou menos, já tem 3 horas aí, o processo aí já enche um tanque desse tamanho? Essa máquina, é um maquinário novo, capacidade de produção dele. Aí vai para essa máquina é só o suco da uva. O suco com casca vai gastar um processo simples, vai esmagar aquele grão, vai tudo junto. A semente. Casca, semente. Aí depois que o suco virou vinho, você vai separar. Você vai Dá tirar uma peneirada. de 1 a 10 dias. Dá uma peneirada. Antigamente levava muito tempo mesmo. Só que agora que é tudo maquinário moderno, além desse fermento, a gente compra manipulado, cada uma tem o seu fermento especial, então até 10 dias a gente já tem o vinho pronto. O vinho que fica nesse de tonel, de madeira, Todo vinho passa por esse tanque primeiro. Todo ele. Pode ser de mesa, pode ser fino, pode ser branco, tinto, rosé, que a primeira fermentação, a transformação do suco no vinho acontece aqui dentro. O suco virou vinho, a gente filtrou, tirou casca, tirou semente, tirou bagaço. Aí o vinho de mesa, o vinho que a gente faz com uva de comer, o vinho branco, a gente vai para os tanques de inox, aqueles grandões lá de fora. Aí o tinto fino vai para o barril de carvalho, o canal, o cabernet, o merlot. Sabe quando você toma aquele vinho tinto seco, que amarra a boca? Igual comer banana verde, sabe?
Esse vinho ele é mandado para o barril de carvalho, porque o barril de carvalho vai diminuir essa sensação de amargo. Por isso que alguns vinhos vão para o barril, porque o barril corta o amargo que o vinho está na boca. Tem uva que não tem tanto amargo assim, então não precisa do barril, aí fica no inox. Mas a função primordial do barril de carvalho é tirar o amargo que está na boca. Por que o Bordeaux tem uns farelos no fundo do Cristais. Aquela borra é um cristal de carvalho de potássio, é uma substância que a uva forma, é natural da uva. A uva Bordeaux tem muito dessa substância na composição dela. Então depois que você faz o vinho, aquilo acaba sendo muito legal. É o mesmo bagaço que tem de uva, que ele pode. Bem pessoal, aqui nesse pedacinho nascem os espumantes da Casa Geral. Espumante é a mesma coisa que champanhe, só que champanhe é produzido na região de Champagne, na França. A bebida leva o mesmo nome do seu local de origem, é um nome protegido. Então no resto da França, no resto do mundo, cada país vai ter uma nomenclatura diferente. Para nós aqui no Brasil, champanhe sempre vai ser espumante. O seu preparo é preciso uma autoclave, um tanque como esse. Isso daqui, pessoal, é uma panela de pressão gigante, só que ele refrigera em vez de esquentar. Tiramos o vinho do primeiro tanque e passamos para esse. Aqui ele recebe açúcar e mais um pouco de levedura, mais um pouco de fermento, para que ele volte à fermentação. Durante a fermentação é produzido muito gás carbônico. Esse gás não tem por onde sair. Esse tanque aqui é todo fechado, todo blindado. Aí por causa da pressão que o tanque faz em cima do vinho, ele obriga o vinho a incorporar aquele gás que está sendo formado. Por isso da borbulha do espumante, daquela perlagem dele. Vem de um processo de gaseificação natural. Leva 3 meses para ficar pronto. Fazer espumante, pessoal, é quase a mesma coisa que fazer pão, fazer pizza. Nós vamos fazer a massa do pão, vamos colocar o fermento, vamos colocar açúcar. A massa não vai crescer? Aquela massa está crescendo porque lá dentro está se formando muitos gases devido à fermentação. Se a gente for lá com o dedinho e espetar aquela massa, ela não vai inchar? Porque todo o gás que está sendo formado lá dentro vai escapar, vai ser liberado para a atmosfera. Em cima daquela massa de pão não fica aquelas gotículas, aquela aguinha por cima da massa, aquele brilho. Aquilo lá é álcool que está sendo formado na fermentação, que o fermento de pão está consumindo aquele açúcar e está fazendo álcool e está fazendo gás. O gás está fazendo a massa crescer. Então é praticamente a mesma coisa que está acontecendo dentro desse tanque. Okay? Aqui dentro nós vamos degustar o Moscatel, o maior orgulho da Casa Geral. Ele é medalha de ouro na avaliação internacional de vinhos do Brasil e medalha de ouro na premiação mundial de vinhos de Bruxelas. 2 premiações muito importantes. Aqui dentro ele está pressurizado, a pressão aqui fora conosco é diferente, menor. Por isso, quando eu extraio, ele sai assim, condensado. Como se fosse chantilly de Moscatel, embora seja o mesmo que você encontra na garrafa. Só que trocou a pressão, ele sai assim. Essa espuma rapidamente vai se degradando, ela vai abaixando e o líquido vai surgindo aqui. Só que eu não recomendo que você deixe o líquido se decantar. Espumante líquido a gente toma direto na garrafa, a espuminha não. Só que na Casa Geraldo, direto das nossas autoclaves. Vamos degustar o Moscatel? Pega lá, faz favor. Aí não é Moscatel. Aqueles que já andaram. Aí tem o Pro Seco, só que ele ainda não tá bom. Segura, né? Você estava sabendo que ia acontecer isso, né? Você não dá que delícia! É o único lugar no mundo que você faz isso. Que delícia! Não tem outro igual. Olha, estamos, viu? Estamos sim. Vai sair isso aqui e vai ficar. Aí, daqui a pouco vai voltar lá. Aí pediu pra eu voltar a minha. Nossa, agora vai beber de verdade. Depois você vai lá no Zone experimentar. Shake, né? Não pode não, não pode liberar não, presbítero. Ô presbítero, não fala isso não. Só eu focar para ajudar, eu vou ter que dar Cuidado, cuidando. Esse daqui não tem problema, porque ele tá sem informação. Agora eu falei que ele não tomar tá. levedura, passa filmando. Tá na levedura, irmão? Vamos soltar os gatos. Levedura aqui, Dudu.
Porque ali tem mais no caminho. No caminho tem mais. Volta crescendo. Bem, pessoal, esse daqui é um dos engarrafamentos aqui da Casa Geral. Nós vamos colocar a garrafa vazia aqui no comecinho da esteira para que ela percorra todas essas máquinas. A primeira máquina faz a esterilização da garrafa, a máquina seguinte é a enchedeira para encher a garrafa com vinho. As três próximas colocam as tampas, tampa de plástico, rolha de cortiça, tampa de metal. Aquela próxima máquina com aquele ferrinho para cima coloca aquele alumínio para a rolha do espumante não escapar. E a última máquina coloca o rótulo. Então alguém vai colocar a garrafa vazia aqui no comecinho da esteira e alguém vai tirar a garrafa pronta lá na frente e colocar dentro da caixa. O espumante é o vinho. 2003, está dentro do prato. Safra 2009. Aí já saiu, já caiu fora do prazo dele. Chegar em casa e beber aqueles vinhos que estão lá. Tudo. Porque às vezes a gente serve porque todo mundo pensa que vinho é vinho de guarda. Você pode guardar todos. Aí você ganha um vinho, você guarda. Aí dali 10 anos você abre e tem vinagre. Mas vinho velho, só o de média longevidade, só o tinto fino, só o taná, só o cabernet, o merlot, os outros não servem. Por isso que o povo compra já tem. Aqui, pessoal, é o nosso estoque de vinho de mesa. Tirou o vinho, ficou pronto, passa pra cá. À medida que for precisando do vinho, tira desse tanque para mandar para dentro da garrafa. Por conta do volume desses tanques, os tanques do lado de cima armazenam até 105 mil litros cada um. Esses do lado de baixo, 50 mil, 105 mil de baixo, 50 mil litros de cima. Eles podem ficar aqui fora. Pode fazer calor, fazer frio, não vai prejudicar a qualidade do vinho dentro deles. Enquanto o vinho aguarda para ser engarrafado no inox, no carvalho, ele já começa um processo de autocorreção. O vinho, sem a nossa interferência, ele busca se aprimorar, corrigir pH, corrigir álcool, CO2. O vinho, pessoal, não depende do homem para existir. Ele existe por si mesmo, ele se faz sozinho. Nós colocamos o fermento, que transforma aquele suco no vinho. Só que se nós não fizéssemos isso, a levedura selvagem da própria uva já se encarregaria da fermentação. Por que as pessoas não lavavam os pés antigamente para pisar a uva? Os nossos pés dentro dos calçados, em lugar quente e úmido, é propício ao desenvolvimento de fungos, bactérias, entre outras substâncias. A gente pode considerar que a levedura humana ia dar uma força para a levedura selvagem da uva, ia contribuir com a fermentação daquele vinho. Ela não era responsável, mas ela dava uma força, ela dava um empurrãozinho. Aí por isso que se lavasse o pé, aí talvez o vinho não ficasse tão bom, atrapalhasse. Mas aí depois que inventaram o microscópio, a gente passou a tomar um vinho mais limpo, mais higiênico. Agora, pessoal, vamos descer para a cantina. Nós vamos descer uma escada, cuidado com os degraus, tá ok? Agora já tá tudo diferente, né? Islã. Eu gosto do cheiro da adega, eu não lembro era criança. Não, é o vinho litúrgico esse daqui. Litúrgico? É o vinho do padre. Por que o teor de álcool dele é maior? O volume de álcool dele é Porque é o estilo do vinho, é um vinho fortificado. O vinho fortificado quer dizer que é um vinho que você pega pronto e acrescenta o álcool nele. Como o vinho do Porto. O vinho do Porto português é um vinho fortificado. E passa pelo mesmo processo. Qual que é o teor alcoólico mesmo? É 14,5%. O vinho do Porto chega a atingir 16, 18% de álcool.
Tem cachaça que tem 25%? A grapa tem 42. 42? Cachaça de uva. Não, eu falo a menos, né? Que é a de Salinas, lá Canárias. Esse vinho que você falou até o pessoal chegar, se forma sem a necessidade do homem. Forma onde? Se você pegar, macetar a uva e guardar em algum lugar, ela vai fermentar. Vai virar Só vinho. macetar o... Se não macetar, Não, se você antigamente uma das lendas, né, de como se descobriram o vinho é que no transporte de uva nos jarros de barro acabava fermentando ao longo do caminho. Então, com o passar do tempo, aquela uva vai fermentar de uma maneira ou de outra. Na verdade, quando começa a apodrecer, a gente joga fora. A gente não espera pra ver. Se deixar, capaz. Vai fermentando. Você vai, de uma certa forma, você vai acabar tendo o vinho. e a uva que é para fazer vinho são essas pequenininhas, né? Aquelas grandinhas. Normalmente, a uva de comer, a uva de mesa são cachos grandes, os bagos são graúdos, já a uva fina não. São os cachos pequenos que são Aquelas uvas pequenas. os bagos miúdos. Essas que é de fazer vinho. Sim, Aquelas mas grandes não só faz que tem vinho. espécie de uva de comer que é pequenininha também. O que diferencia o nome científico é Vitis lambrusca, que é a uva de comer, e Vitis vinifera, a uva de fazer vinho. São duas famílias, igual tem banana maçã, banana prata, tem a uva Vitis lambrusca, tem a uva Vitis vinifera. A uva de comer, ela tem uma substância que chama antranilato de metila. Esse antranilato de metila dá o cheiro de suco de uva. Então as uvas da família das Vitis viníferas, ela não tem essa substância. A que tem a da uva de mesa tem. Por isso que diferencia uma família pela outra por conta dessa substância, que uma família tem e a outra família não tem. Tudo por conta do antranilato de metila mesmo. Bem pessoal, esse prédio aqui é o prédio da cantina. Cantina, adega, vinícola, a mesma coisa, o lugar onde se faz o vinho. Não tem como analisar o vinho que está lá fora, naquele tanque grandão. Não tem jeito de analisar o vinho que está dentro do barril. Então tudo que vai para a garrafa, primeiro é trazido para cá. Precisa de Cabernet Sauvignon, tira o Cabernet Sauvignon e joga no tanque de inox. Precisa do vinho litúrgico, o vinho litúrgico passa 3 anos dentro do barril. Então ele passou o período de 3 anos, tira do barril, joga para cá, no tanque de inox. Para a gente analisar no laboratório, para a gente degustar, para saber se ele está bom, para ter um controle de qualidade antes de despachar o vinho para a garrafa. Aqui na Casa Geraldo tem um encanamento de inox no nosso subterrâneo que a gente utiliza para manusear o vinho de um lugar para o outro. O vinho, agora a gente vai degustar o vinho litúrgico. O vinho litúrgico é o vinho do padre celebrar a missa. Esse daqui seria o nosso vinho do Porto, Andradense, o nosso vinho do Porto aqui da Casa Geraldo. O vinho, pessoal, é um organismo vivo, como eu falei para vocês. Então ele é todo delicado, ele precisa de todo o cuidado para ser guardado. O vinho não gosta de luz, a luz destrói as substâncias que mantêm o vinho vivo, que fazem ele durar bastante tempo. Ele não gosta muito de calor e ele não gosta de barulho alto constantemente, porque o vinho não se dá bem com vibrações. O som gera vibrações que vão agitar as moléculas dentro da garrafa de vinho, dentro do barril, então vai fazer a qualidade desse vinho cair. Então na hora de guardar o vinho você tem que tomar todo esse cuidado, está protegido do barulho, está protegido da luz, está protegido do calor. Antigamente, lá na época das grandes navegações, como Portugal e Espanha, começaram a soltar as caravelas delas, né, pelo mundo, na época do descobrimento do Brasil. Não podia faltar no navio pão, não podia faltar algum destilado e não podia faltar vinho. Se faltasse uma dessas 3 coisas dentro do navio, a tripulação tinha o direito de enforcar o capitão do navio no mastro. A tripulação podia, ela tinha o direito. Então, a maioria do comércio de vinho nasceu nos portos, por isso o vinho do Porto português. O vinho era produzido na região do Douro, só que ele descia o Rio Douro lá pro porto, né, lá para a parte marítima, para ele ser comercializado na região do Porto. Por isso que ficou vinho do Porto. Só que como eu falei para vocês, o vinho gosta de tranquilidade. Imagina o vinho dentro de um barril num navio, em alto mar, para lá e para cá, balançando. Aquele vinho, em questão de dias, ia virar vinagre. E se virasse vinagre, o capitão do navio ia ser enforcado. Então eles começaram a procurar meios de evitar que o vinho virasse vinagre no meio do caminho. Aí eles começaram a colocar cachaça, começaram a colocar umas bebidas destiladas no meio daquele vinho. Daí que surgiu o vinho fortificado, que é um vinho que você pega pronto e
coloca álcool nele. Antigamente eles usavam cachaça, agora eles usam álcool vínico, álcool feito tirado do próprio vinho, tirado da própria uva, para não alterar a característica do produto. Por isso que é um vinho com teor alcoólico mais alto, que tem o teor alcoólico natural dele, mas o teor alcoólico que vai ser acrescentado por nós, ok? Esse daqui é o vinho do Porto, da Casa Geral. Vamos degustar? Esse é o do Padre. Esse é o do Padre. Esse é o mais forte em álcool que a gente tem aqui. O mais forte é o clássico. O povo falar, gostei disso. Você vai ver isso. Olha, se realmente for verdade, isso é praticamente não com um vinho. Certo. Não com um vinho fortificado, uma cidade. Conselho de Poços vai ver isso. Esse aqui vai para a terceira igreja. Nossa, forte. Gosto de teor de açúcar da uva no caso fazer o vinho. Mas isso daí isso é errado. É tipo, é como se fosse uma maracutaia, sabe? Por isso que você não quer experimentar? Melhor não. Também é prejudicial. Nossa, cheira. Tomada de energia. Vou fazer um subsolo lá em casa. Cara de terror, velho. Você vai lá, eu vou lá. Ela não quer. Acabou, era só inspiração. Pessoal, chegou todo mundo, tem que resgatar alguém no túnel. Aqui, pessoal, é a sala onde ficam os barris de carvalho. Barril de carvalho que vai tirar aquele amarro do vinho, para o vinho não amarrar demais a nossa boca. Vocês podem ver, aquele túnel que a gente passa no escuro não é um teste para saber quem que tá bom ou quem que tá ruim. Ele funciona como um climatizador natural. Ele mantém a sala, a temperatura dessa sala aqui sempre controlada. Se tiver calor lá fora, aqui dentro está mais fresquinho. Se tiver frio lá fora, aqui dentro não vai estar tão frio quanto o lado de fora. Para manter o vinho naquela temperatura ideal que ele precisa para ter saúde, para ter segurança. Tem mofo para todo lado aqui, vocês podem ver, tem mofo, tem umidade. A umidade dentro dessa sala tem que atingir 65%, 70%, por conta dos barris de carvalho. Se a umidade for menor que 60%, todos esses barris de carvalho aqui vão estourar. Então essa sala propositalmente tem que ser assim. A função daquele túnel é manter a umidade alta e a temperatura sempre estabilizada, para a gente manter a qualidade dos vinhos que estão aqui dentro, ok? Barril de carvalho, pessoal, ele serve para ser utilizado 4 vezes apenas. Por 4 vezes que ele vai tirar aquele amargo do vinho. Depois disso ele não serve mais. Aí a gente vai utilizar para guardar cachaça, para guardar o vinagre balsâmico, para guardar aquele vinho litúrgico que passa 3 anos dentro de um barril que já foi reutilizado. Então tem uso. Oi? O resto é dos fatos. Esse barril, pessoal, custa em torno de $1.500, cada um deles. Então eles têm que ser bem cuidados, tem que utilizar eles depois, porque custa muito caro para você. E você está aí sentado em cima dele. Você está usando um barril vazio? Só da carcaça? Só da carcaça. $1.500 esse negócio aqui? Isso. $1.500 cheio. Cheio. Aí cheio é mais caro. Cheio é mais caro. Mas esse aqui dá para usar uma vez só? 4 vezes. E depois da quarta vez. Então esse aqui é o mais caro. Então, são os vinhos da casa de R$19, os vinhos da casa geral. Aquele ali eu usou 4 vezes. Aqueles ali sim. Aqueles são ou para vinagre ou para cachaça. Pessoal, no mundo existem mais de 10 mil tipos de uva. Cada uva produz um vinho com sabor único, com sabor diferente. O que dá sabor para a uva é o solo onde ela foi cultivada. Cada lugar tem um solo de um jeito, então cada região produz um vinho com sabor. Se você toma um vinho de Andradas, você toma um vinho com gostinho de Andradas. Se toma um vinho de Bento Gonçalves, você toma um vinho com gostinho de Bento Gonçalves. Se toma um vinho de Gramado, você toma um vinho com gosto de Gramado. Porque cada lugar tem um solo de um jeito, cada lugar produz a uva com sabor. Você pode misturar 2 uvas para fazer um vinho, pode misturar 3, pode misturar 5. Pessoal, há um ponto que eu queria chegar. A única pessoa que pode avaliar a qualidade do vinho somos nós, depois que nós tomamos esse vinho. A opinião dos outros para a gente comprar vinho não serve para nada. Você pode estar tomando gostar muito de Cabernet Sauvignon, por exemplo. Eu posso não gostar dele.
O meu vinho preferido para você pode ser ruim. O vinho que você gosta, eu posso não gostar dele. O vinho é uma coisa muito sofisticada. Você falar sobre vinho, você saber escolher o vinho é uma coisa que te dá um patamar social mais alto. Só que no fim das contas ele não deixa de ser um alimento. E a gente só come aquilo que a gente gosta, a gente não come aquilo que a gente não gosta. Então, para cada pessoa vai ter um vinho. Tomou um tipo de vinho, não gostou, tomou outro diferente. Não gostou, tomou outro diferente. Até você descobrir qual vinho que agrada o seu paladar, qual vinho desagrada. Quando você toma um vinho de uma vinícola de qualidade, você não toma para falar se é bom ou se é ruim. Você toma para falar se você gosta ou se você não gosta. Porque se você gosta dele, muita gente vai poder feito, não vai gostar. Se você não gosta, muita gente vai gostar. O vinho mais vendido do mundo é o Cabernet Sauvignon, um tinto seco. É algo mais plantado, é o vinho que você encontra em maior variedade no mercado. Eu detesto o Cabernet Sauvignon. É um vinho que pro meu paladar é terrivelmente ruim. Só que é o vinho mais vendido do mundo, o vinho que a maioria das pessoas preferem tomar. Só que eu, Luciano, não gosto. Então, cada pessoa, só a gente pode definir a qualidade de um vinho. Se ele vai agradar a nós ou se ele vai desagradar, ok? Alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês gostariam de saber? Todos estão cheios? Só esses daqui, esses desse lado. Tem Cabernet Sauvignon em cima e tá no de baixo. Eles lá não foram usados ainda. Alguns já, os que estão plastificados são novos, os que não estão, são os que estão sem plástico já Você foram. compra quantos desses por ano? Comprar a cada 4 anos. Cada 4 anos. Daí É, compra porque tudo. Então, compra em lote, né, para conseguir um preço maior, um preço melhor. Aí a cada 4 anos você vai renovando. Você é fabricado no Brasil mesmo? Americano, tudo nos Estados Unidos. Ou carvalho francês, que vem da França, só que o carvalho francês é mais caro. Custa de 3.500 a 4.500 euros cada um. O vinho segredo e o arte. O segredo é um Cabernet Sauvignon e o arte é um Chardonnay. São as duas reservas especiais aqui da Casa Geral. Aí os dois ficaram numa barriga francesa. Por isso que eles custam mais caro. Você vai falar, mas a garrafa do vinho segredo custa R$39. Só que só o barril dela custou 4.500 euros. Então justifica o valor elevado daquele produto, daquele vinho. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui tem pouco barril, aqueles Então, galpão é muito grande e aqui tem pouco. Aqui é só uma das casas. Porque aqui a gente recebe os turistas, aí tem um problema com barulho, então é só uma amostra. Só para o pessoal entender, saber como funciona. Sim. Agora com a reforma, as casas vão ficar todas no mesmo lugar. Só que enquanto no reforma tem só esse lugarzinho separado para os turistas entrarem em contato. Quantos litros vai na máquina? 300 litros, que é a média. Tem barril de todo tamanho, de 100 litros, de 250, 375, mas o mais comum é de 300. Mais utilizados, mais consumidos. Então, pessoal, gostaria de agradecê-los. Foi um prazer imenso trazê-los para conhecer a vinícola. Espero que vocês tenham apreciado o passeio, se divertido. Uma próxima oportunidade, voltem com a família, com os amigos. Venham para almoçar com a gente, para fazer um